Bom, vamos resolver a seguinte questão. Uma das diagonais de um quadrado tem extremidades A, que é o ponto 3, 0, e o ponto C, que é 4 e 3. E a gente sabe, né, que se A e C são extremidades da diagonal, então A e C também são vértices do quadrado. E aí ele pede para encontrar os outros dois. Então a gente vai fazer um desenho. Vamos desenhar os eixos coordenados. E vamos marcar esses dois pontos. Ponto A. Então vamos marcar mais ou menos 1, 2, 3, 4. Então aqui seria 3. Então o primeiro ponto está aqui, né? Que é o ponto 3, 0. Esse é o ponto A. 3 no X, 0 no Y. Bom, esse ponto aqui seria 4, 3, né? Então aqui, esse cara aqui é 4. Então se a gente fizer algo parecido com o que a gente fez aqui, 1, 2, 3. Então aqui estaria o outro vértice, 4, 3. E aí eu traço a diagonal do meu quadrado. Bom, uma possibilidade, a gente poderia pensar o seguinte: será que o quadrado não está com um dos lados sobre o eixo x, por exemplo? Será que o quadrado não poderia ser esse aqui? Aí estaria resolvido o problema, né? Porque aqui seria, esse vértice seria 3, 3, o outro 4, 3 e o outro 4, 0. Bom, por que não é? Porque para ser um quadrado tem que ter todos os lados iguais, de mesma medida. Essa medida aqui, né? Esse aqui é o ponto C. Essa medida de baixo aqui, ó, está sobre o eixo x, esse lado, tem tamanho 1, porque é de 3 até 4. Só que essa altura aqui tem tamanho 3. Então, não seria um quadrado, seria um retângulo. Então, não pode ser esse quadrado. Então, não dá para resolver simplesmente por um desenho básico. Bom, então o que significa? Que provavelmente esse quadrado vai estar com o lado inclinado, né? Com os lados inclinados em relação ao eixo x. Ele não vai ser algo como a gente pensou ali. Então, vamos traçar o quadrado, então. Digamos que esse aqui seja o meu quadrado. E aí, o que a gente está buscando? A gente está buscando as coordenadas desse vértice e desse vértice, que esse aqui é o vértice C, a gente já conhece. Bom, então, observe o seguinte, né? Que esse vértice aqui eu posso chamar de x, y, e esse vértice aqui de AB. Os cálculos que a gente fizer para o x e para o y vai servir para encontrar o A e B. Bom, o que a gente sabe? Que A C é diagonal, então eu consigo saber a distância de A até C, que é a raiz quadrada de 3 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Ou pode fazer de um ponto para o outro, o resultado vai dar o mesmo. Vai dar a raiz de 10, né? Isso aqui vai dar 1, menos 1 ao quadrado dá 1, e aqui dá 3 ao quadrado, que dá 9. Então, a distância, o tamanho da diagonal é raiz de 10. Bom, eu posso escrever esse raiz de 10 como sendo 5 vezes 2, e raiz de 10, então é raiz de 5 vezes raiz de 2. Opa, mas espera aí, né? Se eu pego um quadrado qualquer, de lado L, o que é a diagonal do quadrado? Pitágoras, né? É raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, a diagonal é raiz quadrada de 2L ao quadrado, que eu posso tirar o L da raiz, que é L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Consequentemente, eu tenho aqui ó, que a diagonal é raiz de 5 vezes raiz de 2. Raiz de 5 é o lado do quadrado. Portanto, o L, que é o lado do quadrado, é raiz de 5. Então, aqui, mede raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Eu sei que está parecendo um retângulo, mas é um quadrado. Bom, o que acontece agora? Temos o lado do quadrado. Então, eu sei que a distância, chamar AB, esse ponto de B, esse ponto de D. Eu sei que a distância de D até C, né, é igual a raiz de 5. E que a distância de A até D também é raiz de 5, porque é o lado do quadrado, né? Essa distância aqui é raiz de 5. E essa distância aqui também é
raiz de 5. Então, não tem problema quanto a isso, né? O que eu posso fazer, então? Eu posso igualar as duas distâncias. Logo, a distância de D até C é igual à distância de A até D. E aí, vamos lá calcular isso aí. O que é a distância de D até C, né? É a raiz quadrada do x do ponto C menos x do ponto D ao quadrado, mais o y do ponto C menos o y do ponto D ao quadrado, que é igual a raiz quadrada do x do ponto D menos x do ponto A, mais, ao quadrado, claro, o y do ponto D menos o y do ponto A ao quadrado. Bom, o que acontece agora, então? Se eu substituir os valores, quem é o x do ponto C, né? O x do ponto C, que é o ponto 4, 3, é 4, né? Então fica 4 menos o x do ponto D. O x do ponto D é o A, né? Que é A e B. Ao quadrado, mais o YC é o 3, menos o YD, que é B. Ao quadrado, igual o x do ponto D. A gente sabe que o x do ponto D é A, menos o x do ponto A, que é 3. Mais o y do ponto D, que é B, menos o y do ponto A, que é 0, ao quadrado. E aí eu desenvolvo. Isso aqui vai ficar, pode cancelar a raiz, porque o A e essas duas coisas dentro das raízes são positivas, né? Está tudo elevado ao quadrado, então não tem problema quanto a isso. Então, já vou desenvolver. Vai ficar 16 menos 8A mais A quadrado, mais 9 menos 6B mais B quadrado é igual a A quadrado menos 6A mais 9 mais B quadrado. Então, observem que dá para cancelar termos aí, o B quadrado e o A quadrado. E vamos chegar numa expressão que é a seguinte. Aí também dá para cancelar o 9. Então, chegamos na seguinte expressão, que 16 menos 8A menos 6B é igual a menos 6A. Então, eu posso dizer que poderia já dividir todo mundo aqui por 2, né? Mas ainda podemos simplificar primeiro. 16 menos 2A menos 6B igual a 0. E aí eu posso dividir toda essa expressão por 2. Eu fico com 8 menos A menos 3B igual a 0. Então eu vou isolar o A em função de B. O que eu tenho então? Que o A é igual a quem? Na verdade, isso aqui é a expressão de uma reta, né? O A é igual a 8 menos 3B. 8 menos 3B. Bom, aí agora a gente se pergunta, o que fazer com isso, né? Porque eu encontrei o A em função de B. Bom, a gente tem as expressões das distâncias ali. O A e o B que eu estou encontrando tem que satisfazer tanto essa equação quanto essa. Então, por exemplo, a distância de A até D, né, tem que ser raiz de 5. Mas a distância de A até D tem que ser raiz de 5. Só que a distância de A até D, né, é simplesmente a raiz quadrada do xd menos o xa ao quadrado, mais o yd menos o ya ao quadrado. Que é igual a raiz de 5, podemos cancelar as raízes novamente. O xd a gente sabe que é o a, né? Menos o x do a era 3, que é o coordenada x do vértice. O yd que a gente está procurando é o b, menos o y do a, que é 0. Isso é igual a 5. Daí eu posso desenvolver isso aqui, ou se quiser já posso trocar o a aqui por 8 menos 3b. Então isso aqui vai ficar 8 menos 3b menos 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, igual a 5.
Então, isso nos dá 8 menos 3 dá 5, menos 3b ao quadrado, mais b quadrado, igual a 5. Então, isso nos dá 25, menos 6 não, né? 10 vezes 3, 30b, e mais b ao quadrado. Mais 3b ao quadrado, que é 9b ao quadrado, mais b ao quadrado, igual a 5. Bom, isso dá 10b ao quadrado, menos 30b, mais 20, né? Que é 25 menos 5. Igual a 0. Então, podemos dividir ambos os lados da expressão por 10. Dividindo isso aí por 10, a gente chega em b ao quadrado, menos 3b, mais 2. Ora, resolvendo isso aí por Bhaskara, ou soma e produto, eu vou encontrar um b1, que é 1, ou uma outra raiz, que é o b2, que é igual a 2, né? O produto dá 2 e a soma dá o b com o sinal trocado. Bom, o que significa? Que eu tenho dois valores para b, só que b, esses dois valores para b vão me fornecer dois valores para a, né? Só que observe o seguinte, né? A gente sabe que o a é 8 menos 3b. Então, se o b for 1, a gente vai encontrar aqui valor para a. 8, como b é 1, né? 8 menos 3, que é 5. Com isso, a gente tem o ponto, então, AB, né? Então, é 5, 1, um dos vértices. Se o B for 2, então a gente vai ter que A é 8 menos 3 vezes B, que é 2, e 8 menos 6 é 2. Então, o outro ponto, o outro vértice é 2, 2. O que significa isso? Que os vértices, então, que a gente estava procurando, esse vértice aqui tem coordenada 2, 2. E o outro vértice que a gente encontrou, né, que foi o último ali, tem coordenada 5 e 1. Então, esse vértice aqui tem coordenadas 5 e 1. E com isso vai dar um quadrado, a gente pode calcular as distâncias que todos os lados vão ter medida a raiz de 5. Ah, Antônio, mas por que tu fez só para esse vértice e funciona? Porque isso aqui é uma mera troca de letra, né? Observem que a distância desse ponto até esse, eu vou usar. Então, eu usei o ponto C, do AB até o ponto C, né? E do ponto D aqui, que é o AB, até o ponto A. Se eu pegar aqui, trocando por A e B, vai ser a mesma coisa, porque eu vou fazer a distância até o ponto 3, 0 e a distância até o ponto 4, 3. Ou seja, eu vou encontrar os mesmos pontos. Então, com isso, os vértices procurados são 2 e 2 e 5 e 1.